Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aí no quinto vídeo sobre a Bíblia. Será que a Bíblia diz tudo? É, Vamos falar sobre alguns assuntos que já falamos. É, por exemplo, a questão dos anjos, que o Zohar, né, o livro de Cabala, observa no livro do Bereshit, que é o Gênesis. Para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia, ali do Pentateuco ou da Torá, né? Aquelas 5 primeiras partes. É, Ali o Zohar fala, por exemplo, nos Hayot, né? Nos viventes. Então, muita gente lê ali o Gênesis, acha que a criação, por exemplo, é de bichinhos, a preocupação é com passarinhos, né? Aves. Não, ali é uma linguagem simbólica, né, das raízes cabalísticas que está falando de anjos, né? Deus ele precisou desses trabalhadores, miríades, né, de anjos nesse trabalho espiritual, né? Então, onde é que fala, por exemplo, asas, aves, viventes, está falando dos Hayot, né? Ah, Ou rodas também, porque Hayot tem a ver com o Fanim, né? A ordem de anjos. Isso eu falei já do Reis já nos vídeos passados, né? Hoje vamos falar em Ezequiel e vamos falar sobre o Apocalipse, né? Porque a questão do Novo Testamento, Nova Aliança, é, é sempre interessante comparar. Por que eu fiz essa comparação? Ah, mas não tem nada a ver, o Apocalipse está falando do fim do mundo, o Ezequiel está falando de uma visão do Ezequiel no céu. Tem a ver sim, porque fala tanto desses 4 animais, por exemplo, ou 4 rostos, 4 faces, né? E se você vê em Apocalipse, por exemplo, capítulo 7, né? Ou mesmo ali no capítulo 4, você vai ver que esses rostos ou animais que formam uma espécie de esfinge, né? É bem simbólico, né? Eles têm uma relação bem mística ali nessa visão, que é uma experiência mística do Ezequiel, né? Primeiro, né? Então, que a visão, o que que é? Ela aconteceu num Shabá, né? Num dia santo ali, né? De descanso, ou repouso. E ele viu então essa carruagem de Deus, que muitos cabalistas chamam, né? Essa tradição de Merkabah, né? Merkabah. Uma tradição proibida, muitos falavam assim que quem falasse nisso sem ter propriedade não era digno de viver, e outras situações, era muito secreto tudo isso, essa tradição do Merkabah. Muitos cabalistas tinham livros até sobre essa dimensão mística do judaísmo, numa coisa maior que a Kabbalah, né, que nem está tão presa assim também, mas nós conhecemos na tradição judaica. Então essas rodas, por exemplo, são ordem de anjos, né? Ou Fanim, né? Ordem de anjos. E ao mesmo tempo eles têm a aparência de animais, por isso que eu vi parecido com isso, parecido com aquilo, né? Muitas vezes com boi ou águia, outros animais ali, então ele forma 4 animais. Que aí, para quem lembra do Novo Testamento, são os 4 evangelistas, né? Os 4 evangelhos, eles têm essa simbologia, cada um tem uma linha, por exemplo, de tratar, né, o mistério do Cristo, né, de Yeshua. Então isso já está lá bem visto, né, nesse carro de Deus. E esses 4 animais, aonde que eu vejo mais no Apocalipse? Nas bestas, né? O que é besta? É animal. Ah, mas besta, né? Tem gente que acha que besta é palavrão. Não, ali foi, por exemplo, Bela é a fera, né? É beast, né? É fera, são feras, são animais simbólicos representando anjos ou demônios, ordens espirituais, né? O Apocalipse não está falando de muitas pessoas, algumas tradições, religiões mesmo falam em governos, né? E aí o fim do mundo foi esperado em determinado ano, era a segunda vinda do Cristo, viria em 1800 e algum quebrado, né? Depois esperar 1914, 1917. Né, do homem Jesus simplesmente não é a consciência messiânica ou a consciência do Cristo, né, cósmico, como certas tradições místicas não duvidam que ocorra, né, é bem mais simples do que você simplesmente, não que o homem também não possa vir,
o Yeshua, mas a coisa é coletiva, né? É da sociedade toda, do mundo todo, uma transformação da natureza humana à consciência messiânica. É uma conexão de todos nós vamos ter que amar o próximo, e esse é o messiânico, né? Essa é a tradição ali que mais ou menos o Apocalipse fala, depois do fim do mundo, depois de transformações, porque várias coisas citadas ali está se referindo ao sétimo, né, milênio do calendário judaico. Nós estamos em 5.777. E também pode ser simbólico, né? Não vamos usar esse número de uma forma tão literal, porque o livro da Revelação é um livro de chaves cabalísticas, é um livro numérico, né? Então, sem essa chave, a gente está perdendo tempo em ler. Muitas igrejas e muitos deles evitam, né, o Apocalipse, né, a Revelação. Quando muito foi aquelas invenções do Lutero, né, dizer que o Papa é o anticristo, que não sei quem é o anticristo. Aí vem outro que fala que os ditadores foram anticristos, né? E a gente vai procurar uns 30 anticristos, 50, 100, 1000 anticristos na história, então, né? Porque se for para vir ditador por ditador, anticristo é a mesma coisa, é o ego, né? O ego é o anticristo, é aquele que não quer dividir e amar o próximo, né? Não tem como você seguir o Mashiach ou o Yeshua com a lei do amor, por exemplo, né? Com o teu ego e você em competição, você excluindo os irmãos, né, tratando mal e, né, roubando, enganando, mentindo, e vai embora os pecados, né, os mitzvot, né, não cumprir os mitzvot principalmente, né, que mitzvot na verdade é esse amor ao próximo, né, o principal, cumpre todos os mandamentos, os 10, os 613, classifique como quiser os mandamentos ali. Então, 4 arcanjos, né, lá, aqueles animais, seja Apocalipse, seja de Ezequiel, são, né, o Gabriel, o Rafael, o Miguel e o Ariel, o Uriel, né, esses 4 seres espirituais. Aí no capítulo 7, se eu não me engano, ali do Apocalipse, fala em 144 mil servos de Deus. Aí também, muita igreja, muita gente procurou dizer que a minha igreja tem 144 mil e não tem mais ninguém que vai ser salvo, né, os servos, né, e várias situações da segunda morte também, muitos falam assim, num ponto de vista religioso, mas isso é tudo místico, né, dá para ver pela própria leitura do Apocalipse, é um livro bem selado mesmo, bem complexo, e é o número é o mesmo do homem, né? É 9, é só somar, é uma redução teosófica, 1 mais 4 mais 4. Né? É uma unidade que é o mesmo número de Adão, ADM. O Aleph, Dalet e Men, né? Em hebraico, que também soma 9. Então, quem vai ser salvo aqui, servos de Deus, é Adão. É a humanidade inteira, que os cabalistas chamam de Adão Harishon. É uma conexão de todas as almas numa alma só, né? Que nós vamos ter que seguir aí para se aproximar do Criador. Né, típica do amor ao próximo, que é a lei do Yeshua e do Cristo, né? Então, acabaram, por exemplo, religiões de raças, né? Acabaram raças mesmo, né? A gente já não vê aquela divisão que antes existiria, né? Cristo está em cima disso, Cristo está acima de religiões, né? O Yeshua está acima dessas divisões de ego, né? Porque a gente vê isso é muito ego. Né? Eu sou isso, eu tenho raça tal, eu sou descendente de guerreiros, eu sou descendente de não sei do que, né? Eu sou europeu, eu sou africano, cada um tem uma blusa. Não tem importância isso. Né? Você vê, os próprios evangelhos provam, né? Desde do bom samaritano, né? O samaritano não era uma pessoa bem vista. Fariseus, né? O Paulo é fariseu e se tornou, né, do Cristo aí um dos principais, se não o principal pregador, o ministro, né, que seja. Então, várias situações aí que superaram aquela divisão antiga, né, de raças. E 4 cavalos do Apocalipse são os 4 elementos, principalmente o fogo, né, cavalo vermelho, que são os desejos e paixões que não deixam de ter castidade. E daí, quando não tem castidade, por exemplo, você também está
cometendo aí graves pecados também, né? Principalmente quanto às 7 igrejas, que são 7 chakras, né? Centros de energia que estão dentro de nós, né? Não são igrejas. Me procure as 7 igrejas do Apocalipse no mundo. Não é aquilo, é um símbolo, né? Então envolve o nosso templo aqui do Espírito Santo, que é o nosso corpo mesmo, a nossa alma também, né? Então isso que a gente vai ter que salvar aí nessas igrejas, né? O que representa, né? Muito mais complexo. Mas é isso aí, pessoal. Foi então o 5º vídeo, né? Será que a Bíblia diz tudo? E assim nós vamos gravando e refletindo em mais muitos vídeos aí. Tchau, tchau!